vamos falar um pouquinho de corona, então. Eu estava dando uma revisada na Universidade de Pisa, eles descreveram o primeiro caso de tiroidite subaguda com coronavírus, tá? Então, assim, uma paciente de 18 anos, que o pai teve corona positivo, fez um teste e deu positivo. E ela começou com dor e febre, dor no pescoço. O que é a tiroidite subaguda? Um vírus que pode dar alguma infecção de via aérea superior, pode migrar para a tireoide e dar uma dor muito forte, tá? Pode até haver formação de nódulos, tá? Então, isso pode ser uma causa de dor. A tireoide normalmente não costuma doer, tá? Então, assim, ela pode ter um aumento, um desconforto. Alguns pacientes que têm um bócio, que é o aumento da tireoide, eles podem ter, então, sintomas compressivos, de dificuldade para engolir, de dificuldade para respirar, mas isso são em casos de bócios bem volumosos, né? Às vezes a gente pode ter até um bócio intratorácico, que vai comprimir e vai desviar a traqueia, né? Peraí que eu fiz uma bobagem aqui. Deu, eu apertei uma coisa sem querer. Então, assim, a dor geralmente é uma característica da tiroidite subaguda. Então, como eu estava dizendo, teve essa descrição de caso em Pisa, do primeiro caso reportado, agora é do dia 20 de maio, de uma paciente que fez uma tiroidite subaguda por coronavírus. O que se imagina? Que ela teve corona e teve dor na tireoide. Não se imagina que um outro vírus foi lá e fez uma infecção, né? Então, isso é uma causa de dor e dá muita dor. A paciente essa foi tratada até com corticoide. E em 40 dias ela melhorou bastante. A tiroidite subaguda geralmente cursa com um VSG, que é um exame muito sensível e pouco específico de inflamação, o VSG elevado, uma captação baixa de iodo pela tireoide, e no início a gente tem uma fase de hipertiroidismo e depois a gente vai ter uma fase de hipotiroidismo. Então existe uma inflamação da glândula, ela libera um monte de hormônio na circulação, dá o hipertiroidismo, então o TSH baixa, o T4 aumenta, e depois existe a fase de recuperação. E pode haver formação de nódulos, né? Então, esse foi o primeiro caso de tiroidite subaguda, provavelmente por coronavírus, né? Então, e a paciente, engraçado, teve até uma recuperação bem rápida. Diz que em 40 dias ela já estava melhor e geralmente é uma coisa que demora, às vezes, um pouquinho mais. Depende muito do paciente, né? De ter dor, o paciente não deixa nem encostar e tem aumento de volume e pode ter formação de nódulos. Né? Uma coisa importante, e por exemplo, esse paciente não pode ser biopsiado, mesmo que ele tenha um nódulo volumoso, quando a gente tem dor e alguma coisa inflamatória, infecciosa, a gente não deve fazer biópsia desse paciente, porque pode até vir alguma atipia celular, alguma alteração, e daqui a pouco ele vai ser, vamos dizer assim, classificado como tendo alguma coisa suspeita, e na verdade é tudo uma coisa inflamatória, infecciosa, né? Então, isso é uma coisa importante. Teve dor na tireoide, procurar, se possível, especialista ou algum otorrinolaringologista, alguém que seja mais acostumado com esse tipo de patologia. Para não acontecer, por exemplo, de fazer uma biópsia desnecessariamente numa pessoa que já tem dor, né, e pode gerar mais uma inflamação, né, então ficar pior, enfim. Bom, já que nós entramos aí na questão da Covid, vamos seguir nessa linha aí. Em várias situações, posso dizer, na minha área, isso é uma preocupação constante na gente, primeiro, em relação aos pacientes agudos, né, que não vão ao hospital por medo de contrair a Covid, né, que, na verdade, é uma fantasia que se criou, dado todo o processo, né, que esses pacientes não vão ter contato com ninguém com Covid, né, dos pacientes com a Covid. Mas, de qualquer forma, nós temos uma segunda preocupação, que é o risco de um tempo maior sem acompanhamento desses pacientes, quando passar a Covid, a gente ter entre aspas, uma avalanche, né, de eventos cardiovasculares aí. Então, como é que está a questão do acompanhamento dos pacientes com hipo ou hipertireoidismo, né, em ambas as situações, nesse período que a gente está passando agora? Tá, assim, a Sociedade Brasileira de Endócrino já se posicionou em relação a isso. O paciente com hipo ou hipertireoidismo, ele não está, vamos dizer assim, no grupo de risco, desde que esteja bem compensado. Então, assim, o importante é que os pacientes não esqueçam de tomar a sua medicação direitinho. Então, isso é uma coisa importante. Por exemplo, o hormônio tiroidiano tem que ser a primeira coisa que o paciente toma quando acorda, tá? Então, é importante que ele esteja em jejum, que ele tome com um copo grande de água, porque se não tomar com água, a absorção é menor, e a gente sabe que algumas pessoas
tem a mania de engolir o comprimido sem tomar água junto, né? E isso diminui a absorção da medicação. Não se usa a medicação do hormônio tiroidiano junto com algum outro alimento. O pessoal gosta muito do chimarrão, a gente pede para os pacientes não tomarem nada a não ser água normal durante 30 minutos após a tomada do hormônio. Por quê? Então, agora que eu vou falar da coisa da que a gente é o cri-cri da endócrina. Então, assim, tomar com um copo grande de água, estar em jejum, respeitar aquela meia hora de jejum, não tomar nem café preto, nem chimarrão, nem água saborizada, agora está na moda, água com limão, água com gengibre, água com hortelã, isso tudo pode interferir não, tu não está rindo, mas é sério. Eu tive uma paciente que começou a tomar água com limão 15 minutos depois do hormônio tiroidiano, o exame dela, que era normal, foi a 13, que é um valor relativamente elevado para quem estava bem compensado. E aí, quando eu já estava quase aumentando a dose do remédio, ela disse assim, doutor, eu estou tomando água com limão 15 minutos depois do remédio. Eu digo, então tá explicado. Ela voltou a tomar em jejum, o exame dela voltou ao normal. Então, assim, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Então, tomar o remédio, não esquecer de tomar em jejum com um copo bom de água, esperar 30 minutos para tomar o café da manhã. Não vai fazer diferença se a pessoa vai tomar mais cedo ou mais tarde, mas o importante é que esteja de estômago vazio. E se esquecer de tomar medicação, tomar no horário que lembrar. O ideal é 2 horas depois de um alimento, meia hora antes de outro. Tu ias perguntar alguma coisa, Rafael? Eu ia comentar que até o comprimido grande em jejum não tem problema. Para tomar um copo grande de água em jejum, esperar meia hora. Não precisa ser tão grande assim, uma quantidade boa de água, porque tem alguns trabalhos mostrando que tomado a seco, tem algumas mulheres que conseguem engolir comprimidos a seco, eu já não conseguiria. E com uma quantidade menor de água, mostra que a absorção do hormônio tiroidiano é menor. Tá? Existem, na verdade, várias coisas que podem interferir na absorção do remédio. Então, assim, coisas que a gente tem que cuidar. Não tomar nenhuma vitamina próxima ao hormônio tiroidiano. O ideal é tomar 4 horas depois, no mínimo. Eu geralmente peço para meus pacientes tomarem à noite, porque daí não tem dúvida de que ele não vai tomar junto a vitamina que pode interferir na absorção do remédio. Inibidores da bomba de próton, então omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Eu não sei se tem algum gastro nos assistindo, mas eles pedem sempre para os pacientes tomarem em jejum. E às vezes é uma briga, entre aspas, entre os gastro e os endócrinos, que os gastro querem que os pacientes tomem em jejum e os endócrinos também querem que o nosso remédio seja tomado em jejum. Então, assim, Mas o que nem eu tenho... junto. Mas os Não, gastro não pode tomar junto, justamente isso. Assim, o ideal seria que o inibidor fosse tomado 4 horas após, mas pelo menos 2 horas. Eles querem que todo mundo tome em jejum, tá? Não sei se tem algum gato nos assistindo, mas o que seria o ideal? Pelo menos 4 horas depois. O que às vezes eu digo para os meus pacientes? Vamos dizer que você acorda de noite para tomar água, para ir ao banheiro, pode tomar o remédio. Pode ser 3, 4, 5 horas da manhã. O importante é não esquecer que já tomou e tomar 2 vezes. Isso acontece muito, mais, principalmente paciente idoso. Tu tá rindo, Rafael, mas assim, é um inquérito policial quando a gente tem um exame alterado, o paciente está em tratamento. E esse senhor está fazendo o quê? Eu tô rindo porque eu sei que é isso. Eu fico pensando no pobre do paciente, né? Ó, seguinte, toma um jejum, tá? Levotiroxina, 4 horas depois, em jejum, toma... Não precisa estar em jejum. Quem é que disse que tem que tomar o inibidor da bomba de próton em jejum? Vamos ver se alguém vai fazer algum comentário aí, eu não estou vendo. Mas assim, não precisa necessariamente ser em jejum, né? O inibidor da bomba de próton pode ser antes do almoço, por exemplo, né? Então assim, o importante é que o remédio da tireoide, na verdade todos eles, tenham uma boa absorção. Então a gente precisa de algumas regras. Então, como eu estava dizendo, tem que tomar em jejum, com um copo bom de água, esperar meia hora para tomar o café da manhã, não tomar nenhuma medicação que possa interferir diretamente no remédio. Então, assim, tem algumas medicações que interferem por causa do horário que elas são tomadas e algumas que, independente do horário, elas podem interferir, né? Então, assim, eu geralmente oriento os meus pacientes as vitaminas tomar à noite. É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, o pessoal está usando muito colágeno agora, recomendado pelos ortopedistas. E alguns colágenos vêm com vitaminas junto, e isso pode interferir na absorção do remédio. Então, assim, não tomar o colágeno próximo ao remédio da tireoide. Outra coisa, agora até já perdi o fio da meada, é tanta coisa que se eu não falo na ordem eu me esqueço. É bastante coisa. Tomar a menos vitamina possível também, né?
Também, eu acho que a gente tem que tirar dos alimentos as coisas, né, as vitaminas, sais minerais. Que eu estava falando em relação à absorção, então em relação às vitaminas. Por exemplo, se o paciente tem intolerância à lactose, né, se ele tem doença celíaca, que é do glúten, se ele tem deficiência de algumas vitaminas, ele pode ter uma absorção do remédio da tireoide. Então, assim, são coisas que a gente geralmente pergunta para os pacientes e quando a gente não está bem controlado, a gente tem que pensar que pode estar acontecendo. Então, assim, se tem intolerância à lactose, pode diminuir a absorção do remédio da tireoide. Se tem doença celíaca, pode alterar a absorção. Se tem deficiência de vitamina B12, por exemplo, ou algum tipo de gastrite, alguma coisa assim, ele pode ter uma absorção diminuída também do hormônio tiroidiano. Então, são coisas importantes que a gente tem que avaliar junto, né? E a gente tem visto bastante deficiência de vitamina B12. E eu não falo nem dos vegetarianos, porque a gente sabe que, às vezes, tem alguns vegetarianos até que tem uma vitamina B12 melhor do que os que não comem carne, né? Aliás, desculpa, dos que comem carne. Mas, então, assim, são várias coisas que interferem na absorção do remédio, alguns tipos de gastrite e tal. Então, são coisas que a gente tem que perguntar e o paciente é super importante. Ele está né? Então, com esses cuidados, assim, que são coisas importantes, né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim. Na verdade, tem um monte de coisa que a gente pergunta para os pacientes, né? Então, como eu estava falando, pode acordar de madrugada e tomar o remédio, desde que não esqueça que já tomou, né? Tá, mas isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Né? Eu sei a resposta, mas eu gostaria de te ouvir e para colocar para o pessoal todo, né? Fala assim, bom, pode tomar 2, 3 da manhã, né? Por quê? Tem um ciclo e ele vai respeitar um jejum prolongado, né? Qual é o tempo mínimo de jejum? O ideal é pelo menos 2 horas. Como eu te falei, se tu esquecer de tomar em jejum, tu pode Não, tomar, por exemplo, talvez eu não entendi a tua pergunta. há quanto tempo tem que estar em jejum? Qual é a ideia? Pelo menos 2 horas. Estar em jejum Pelo menos 2 horas. Então, se tu esqueceste de tomar o remédio em jejum, e são 10 horas da manhã, tu tomaste café às 8, tu pode tomar o remédio às 10 e ficar meia hora em jejum ainda. Né? Então, Tá. 2 horas antes, meia hora depois. Tá? E aí, se a pessoa pergunta, tá bem, doutora Verônica, mas então, como eu durmo à meia-noite, sempre janto ali pelas 9, 8, 9 horas, depois não como mais nada, e sempre assisto um filme, fico acordado até a 1, eu posso tomar antes de dormir? Pode. Na verdade, alguns trabalhos mostraram que poderia ser tomado antes de deitar. Né? Tem trabalhos comparando, vamos dizer, tomada no jejum, tomada à noite, tomada dose única semanal, né? Eu vou te dizer que, particularmente, eu não gosto muito da ideia de tomar de noite e não gosto muito da ideia de tomar uma vez por semana. Se o paciente é um paciente jovem e ele esquece de tomar, ele até poderia tomar, vamos dizer que ele tome 100 microgramas por dia. Ele vai tomar os 7 comprimidos só no sábado e ele vai aguentar bem, mas um paciente idoso talvez não aguente, ele tenha sintomas de tomar 700 microgramas de uma vez só. Isso pode acontecer, né? Vamos dizer assim, aquele paciente que esquece de tomar, existem alguns trabalhos mostrando dose única semanal, né? Acho que talvez uma coisa que tu nunca ouviste falar. Eu, particularmente, e a maioria dos meus colegas não gosta disso, né? De tomar a dose da semana toda num dia só. No sentido, Né? se vocês não gostam que o paciente esqueça de tomar e tome o segundo comprimido em cima, porque tomou às 3 da manhã, tomar outro às 7, imagina, tomando 7 comprimidos, né? Isso às vezes acontece. Eu já tive uma paciente uma vez que me ligou apavorada, era uma gestante. Deixa eu só dizer uma coisa, só um Fala. comentário, tá? Uma tia, é uma tia do coração, assim, minha está assistindo aqui, criou ideia e acabou de dizer uma coisa e eu vou dizer, não pode, tia Ana! Eu não consigo ver os comentários, tá, Rafa?